Glória a Deus, né? Amém. Breve vem o grande dia, amém? Todos estão esperando o grande dia. Aleluia. Breve vem o grande dia, em que tudo assim dará.
Mais um. Hein? Tem 167 aqui logo na continuidade. Minha âncora é Jesus. Lá. Amém. 167, então, meus irmãos, vamos lá? Glória a Deus. Vamos lá. Eu bato. Os ventos vêm, né? As tempestades açoitam, né? Mas há uns fios ali na âncora, né? E essa âncora ninguém pode remover, não tem como, né? Graças a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se sentar, né? Cantar de pé dizem que é muito bom, né? Que a voz sai melhor, né? Eu não tenho alternativa, então tudo bem, né? Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos após um feriadozinho, né? Que muita gente aproveitou para sair. Está olhando para ali, o lugarzinho da Maria de Fátima, né? E depois eu me lembrei que ela viajou, não sei, talvez hoje à noite, não sei, né? Ontem. Mas nós temos aqui
uma nova literatura que chegou aí, agora, essa semana passada, né? Como fui com Moisés. Eu acho que uma boa parte já tem essa mensagem, né? Como fui com Moisés. Só que essa aqui, ela foi pregada em 51, dia 3 de maio de 51. A que nós temos é mais recente do que essa aqui, tá? Essa aqui será distribuída na próxima Santa Ceia, tá? Como fui com Moisés. Nós temos aqui pedidos, né? Temos aniversariantes hoje, tá? Aniversariante nós temos a irmã Célia, ela deve estar na escuta aí, né? Irmã Célia! Alô! Chamar, né? Se a coisa me chamou, amém? Glória a Deus! Ela não está ali não, tá? Quem sabe foi comemorar. Mas foi no dia 5, né? Foi hoje são quantos? 10, né? São 10, né? Muito bem. Então, a irmã Célia, quem é que vai representar a irmã Célia? Alguém aí que vai representar a irmã Célia? E o Arthur, que é o filho do Eliseu. Cadê o Eliseu? Eliseu, cadê teu garoto? Aliás, o Arthurzinho. Eu não trouxe ele, não? Ele ficou em casa comendo bolo sozinho? Não? Alguém vai representar, né? E também o Hamilton, cunhado da irmã Rosa. Hamilton, cunhado da irmã Rosa. Como a irmã Rosa representa, né? Tudo bem. E a irmã Célia, tá legal. Irmã Célia, bem, nós temos esses 3 casos aqui. Ah, sim, esse civil lá. Tá. O nome dele é? Antônio César, né? Antônio. Muito bem, esse é o Antônio, né? Esse Antônio teve um problema, né, sério lá, teve um atendimento especial. É isso que acontece geralmente com as pessoas quando chegam a determinada idade, né? Ninguém quer cuidar. Cuidado vocês aí, né? Se tem alguém que cuide, dê graças a Deus. Eu começo a orar por esse cuidador, né? Que na verdade é um tanto difícil, Porque aí é que está, o mundo não está muito preocupado com isso não. Cada um está preocupado com si mesmo, né? É um egoísmo, uma coisa assim que, né? Faz parte da natureza humana, bem, pode até fazer, mas quando você não é cristão, quando você é cristão, isso aí já fica de lado, né? Muito bem, então eu vou pedir o Will, você pode orar para essas pessoas. Amém. É o Hamilton, cunhado da menina ali, o Antônio, que mora, né, com o Nelson, e aqui a irmã Célia, representada pela irmã aqui, e o Arthurzinho, filho do nosso cooperador. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Irmãos, estenda as mãos para cá, por favor. Vamos abençoá-los. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, os pedidos já estão no altar. Sabendo que o Senhor está aqui. Aleluia. Que o Senhor, Deus, o Senhor nunca rejeitou um convite. Glória a Deus. Então nós convidamos o Senhor que toma cada um em tuas mãos, abençoa cada um que fez mais uma primavera. Vai dar da tua graça e a tua misericórdia. Amém. Porque algo que nós mais precisamos é a graça e a misericórdia do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem mãos levantadas, eu não sei qual é o problema, mas Tu é o Deus que tudo sabe. Eu entrego em Tuas mãos, irmãos que estão na internet também, que tem os pedidos no coração, que o Senhor nos abençoe. Pai, toma em Tuas mãos e seja conosco. Nós te pedimos por cada um, te botamos em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Sintam-se cumprimentados hoje, não por mim, né? Mas pelo Senhor que aqui está. Vocês creem que Deus está aqui? Amém. Ele está em cada um de nós. Amém? Aleluia. Muito bem. Então nós vamos agora passar para... Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês estão recebendo aí esses inários não podem sair da igreja, tá? É propriedade da igreja, mas é para uso coletivo, né? Nós estamos organizando direitinho, então, à medida que a gente for cantar e tudo, ele estará disponível aí para vocês, tá?
Então, fique à vontade se você não tiver, quiser, tudo mais, tá bom? E com isso nós vamos em frente, né? Temos entrado agora no mês de setembro e não sabemos, já estamos de repente no final do ano. O ano já tem transcorrido, né? Praticamente o tempo todo, 9 meses, tempo bastante para o ser humano ser gerado, né? Então, sempre um minutinho, irmãos, eu quero falar de alguma coisa aqui que está me vindo ao coração. Eu não sei como, mas Deus tem enviado o seu povo, né, para propagar o Evangelho. A grande comissão para que eles fizessem discípulos. Jesus veio para ensinar, não é isso? Ele veio para ensinar, criou um grupo ali de discípulos. Quando ele foi tomado, né, para ser levado lá na cruz, ele tinha que passar por isso aí. Então ele pediu que deixasse os discípulos, né, liberasse eles, porque todos estavam juntos naquele momento, né, em que os guardas vieram, Judas veio, beijou Jesus e tudo mais. Muito bem. Então, a nossa obrigação, vamos dizer assim, como cristão que somos, que já temos a salvação, é justamente buscar o perdido. Buscar aquele que ainda não conhece, aquele que não sabe, aquele que Deus mandou que nós fôssemos até Ele. E a gente muitas vezes negligencia isso. Que a gente diz assim, todo mundo, cada um corre do seu lado e tudo, então cada um para si, Deus por todos. Não foi assim. Não foi assim. Se nós formos ver aqui a nossa história, cada um de nós tem uma história desse encontro com Jesus. Todos nós tivemos esse dia, esse encontro. Surgiu de repente, caiu, você já nasceu assim, como é que foi? Então, quando a gente vê que a obra não é nossa, de certa forma, ela é do Espírito Santo, mas ela precisa da gente, ela precisa da cooperação nossa, da nossa entrega, né? É o ID, né? ID. Então, a gente começa a ver a coisa de maneira diferente. Porque nós somos responsáveis por aqueles que estão sofrendo lá no mundo, não conhecem, nunca ouviram falar a respeito de Jesus, tá? E com isso eles vão perecendo, e aí é que está, meu irmão. Nós vamos dar conta disso um dia? Eu creio que sim, porque estava do seu lado, às vezes é embaixo do seu próprio teto, você não vê essa necessidade. Você já está salvo? Então, olha, já estou salvo, tudo bem. Era só o que eu queria, né? Agora, os outros que busquem de alguma forma. Acontece que ninguém tem capacidade de buscar Deus. Ninguém, o homem natural, não busca Deus. Porque carne e sangue não herda o reino. Carne e sangue não está interessado em assuntos espirituais. Não está. É a natureza do homem. Então, o que acontece? As pessoas entram pelos caminhos que eles escolhem. Cada um escolhe o caminho que entra. Mas eu não escolhi, foi questão de circunstâncias, seja lá o que for. Você entrou, você está caminhando ali, aquele caminho. Obviamente, Deus quer ter um encontro com você. Deus quer. Se depender de Deus, Deus quer que todos se salvem. Porém, Ele sabe que nem todos se salvarão. Então, irmãos, vejam só. Quando a gente tem, por exemplo, na casa da gente, pessoas que não tem jeito, você prega, fala de Jesus e tudo, mas as pessoas têm um coração assim endurecido, eles não abrem mão, né? Por quê? Porque eles estão ainda embevecidos, ainda estão, entendeu, sob o efeito das luzes desse mundo. Eles não veem, eles não têm capacidade para ver o espiritual. Então eles acham, por exemplo, um bom emprego, um bom carro, entendeu? Ganhando bem, tudo dando certo ao seu redor, no sentido secular. Então está bom para ele. Ele é capaz de dizer até que é feliz. Só que essa felicidade é uma felicidade mundana, passageira, temporal. Vai chegar um ponto, entende? Então, eu estou falando isso para que a gente descanse também. Porque tem pessoas,
que a gente bate e não vê resultado. Você intercede, todos na família são menos aquele que não é. Aí o mundo diz assim, essa é a ovelha negra da família, seja lá o que for. Acontece que essa pessoa, entendeu, não vai, mas olha, não desanime, continue intercedendo. Por quê? Essa pessoa vai ter que ter um encontro com Deus de alguma forma. Eu não sei. Você fica preocupado, não fica? Eu vou morrer, não acho, e não vejo fulano na igreja, ou aqui ou ali. Gente, não é igreja, é Jesus. Vamos orar, vamos continuar orando, entendeu? E deixar que Deus vai fazer a obra. Amém. Saulo de Tarso, o que aconteceu com ele, né? A Bíblia não diz que ele caiu de um cavalo, não, mas ele, na verdade, caiu de um cavalo. Deus estava esperando ele lá na estrada de Damasco. Antes disso, Deus encontrou com ele? Não. Jesus não encontrou daquela forma, não. Esperou um momento, houve um momento. E foi aquele momento na vida de Saulo, que passou a ser Paulo, este homem, né, que trouxe todas essas epístolas, muito usado por Deus, e que edificou a igreja, irmãos. Vocês estão entendendo? Deus tem um plano. De repente, aquele ali está se dando mal, e você está se contorcendo, está sofrendo com ele. Deixa, entrega ele na mão de Deus. Amém. Esse sofrimento dele já é Deus operando, para que ele chegue lá na estrada de Damasco. Você não está entendendo isso. Pela fé você tem que entender isso, porque eu pergunto, irmãos, alguém tem capacidade de salvar alguém aqui? Eu não tenho. Pastor não tem, membro não tem, papa não tem, ninguém tem. Então, nós temos que confiar em Deus. Ore somente e peça, Senhor, a minha vontade, a vontade nossa, Senhor, eu vou expressar aqui. É que o fulano se converta, Senhor, que ele venha também para adentrar no reino de Deus. Amém. E aí, irmãos, o que acontece? A gente tem que ter paciência com Deus, porque Deus tem o tempo dele. Não adianta, você não vai tirar uma fruta verde para comer, vai botar os seus dentes, aquela cica, né, que fica. Não dá, não está na hora, não é o momento dele. Eu tive um momento, esse momento de encontro. Creio que você também teve, né, Hilton? Esse momento, você se lembra? A gente não esquece. O momento em que você teve um encontro com Deus. Ele encontrou, mas foi naquele tempo, naquele lugar, porque tem um tempo, tem um lugar, não é? E isso aí pertence a Deus, não pertence a gente. Se pertencesse a mim, eu queria isso para ontem, anteontem, eu queria isso lá atrás, não sei há quantos anos. Mas não é do jeito que eu quero. Deus tem um momento. Amém. E quando a fruta está no estágio, entendeu? De sazonamento, né, como eles chamam, quer dizer, está de vez, está maduro, né, está no tempo certo, Deus vem e opera. Amém. Eu não sei qual é o seu tempo. Não é? Aquele ladrão na cruz do lado direito, não era o tempo dele, hein? Ele estava morrendo. Ele estava sendo crucificado ali como Jesus também. Ele não tinha esperança nenhuma. Um homem que passou a vida toda, quem sabe, roubando, matando, sei lá o que ele andou fazendo. Mas ainda havia uma esperança para ele. Amém. E esse momento foi o momento final da vida dele. Olha só. Estão entendendo? Um foi salvo e o outro não foi. Estão me entendendo? Porque há uns que realmente não vai ter tempo mesmo. São vasos da desonra, né? Da desonra. São vasos que não vão chegar lá, Deus sabe. Eu não sei, eu não posso dizer, meu irmão, você vai para o inferno. Que é isso? Primeiro que eu nem sou juiz para dizer, não fui chamado para ser juiz para julgar ninguém. Eu não posso dizer isso. Então, confiar sempre em Deus e esperar no Senhor. Ele tem um tempo. Talvez você não vá ver esse tempo. Não é para você. Você vai passar, não vai ver isso, mas quando chegar naquele tempinho de Deus, que você orou, pediu a Deus e tudo mais, Ele vai honrar a tua oração. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, não esmoreça não. Amém. Não esmoreça. Vai em frente, continua orando. Mas eu não vi nada, não tem problema não. O profeta Elias, né? Vai lá, mandou o moço dele, vai orar lá.
Vai lá enquanto eu oro. Foi lá, olhou, vê lá se você vê alguma coisa, uma nuvem. Aí daqui a pouco o moço voltou e disse, olha, até agora não apareceu nada não. Tá bom, então volta lá. Eu vou continuar orando. Continua orando. Olha só, persistência. É isso que Deus quer, a sua persistência. E ele persistiu até que na 7ª vez, o que aconteceu? Apareceu uma nuvenzinha lá do tamanho de uma mão, muito pequena. Quem é que diria que daquilo ali vinha uma tempestade? Ninguém. Às vezes é tão pequenininha a coisa que a gente menospreza. Mas Deus é poderoso. Faz daquilo ali algo que completa plenamente o desejo e a vontade dele. Amém? Então, irmãos, essa palavra é simplesmente para a gente levantar o ânimo. Não desanima, não. Porque coisa ruim é quando a pessoa desanima. Aí não tem como. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que já aceitou de antemão a derrota. Não? Desanimada, falando assim, não vou, não sei o quê. E acontece comigo também isso, hein? Acontece comigo. Há momentos que eu digo, não vou não. Mas aí Deus me cerca lá adiante. Diz assim, volta. Volta porque, né? E eu volto. Eu volto porque eu entendo que é a mão de Deus fazendo isso. Entendeu? E muito bom. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé agora, vamos fazer a oferta devida ao Senhor, né? Os dízimos aí, na ordem da igreja, com certeza. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa cada um com meu ofertor, abençoa a vida e a alma de cada um. Nós estamos gratos ao Senhor em teu nome santo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês têm alguma coisa para projetar hoje? Tem alguma coisa para projetar? Não? Bom, já está recolhido aqui. Irmãos, nós vamos tomar a palavra de Deus naquela mesma passagem bíblica que é Apocalipse 10, de 1 até 7. Apocalipse 10, de 1 até 7. Creio que essa escritura já está mais do que gravada, né? Nas nossas mentes. Glória a Deus. Vamos ver do verso 1 até o 7. Amém. Diz assim: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto estava como o sol, era como o sol, né? E os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu
e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e que nela há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Até aqui só. Pai querido, Pai amado, a tua palavra, Senhor, é a palavra escrita. Mas como diz a própria Bíblia, né? A própria Escritura, diz que a letra mata e o Espírito é que vivifica. E nós estamos, Pai, diante desta Escritura que temos por repetidas vezes trazidas aqui diante do povo. E hoje, de uma maneira, Senhor, como por conseguinte, nós estamos mais uma vez trazendo aqui para que o Espírito Santo abra para cada um de nós, Pai, um entendimento maior e mais profundo daquilo que o Senhor reservou para o tempo do fim. Como diz a palavra de Deus, não há mais demora. O tempo é este o tempo, né? Tempos trabalhosos, né? Mas nós ainda estamos aqui, Senhor Deus, e se estamos aqui, é porque o Senhor precisa de cada um de nós. Amém. Então nos ajude a entender, Senhor, o porquê de tudo aquilo que nós precisamos saber. Então não é questão da gente querer entender coisas que, não se trata disso, não é por vaidade, talvez até vaidade religiosa, não é isso. Nós não temos toda a verdade, né? O Senhor é que é a verdade. Então, que o Senhor nos abençoe nesta manhã e traga para nós aquilo que precisamos para a honra e glória do Teu nome, amém. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Assentai, os irmãos. Aleluia. Vocês têm aí a nossa última reunião. Tinha distribuído aí uma matéria. Eu estava na última página. Aliás, na última folha, né? Vocês trouxeram? Eu vou prosseguir dali, porque o que eu vou falar vai ser em continuidade, tá? Vai ser em continuidade. O nome da pessoa, né? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que ainda há muitas dúvidas, que quando se trata do espiritual, surgem muitas dúvidas, principalmente na mente daqueles que não entendem, né? O homem natural não entende as coisas espirituais. Então, às vezes, diante de evidências, coisas tão claras, como muita gente talvez já tenha sido testemunha, né, de uma cura de uma pessoa que Deus era paralítica, Deus levantou aquela pessoa, uma pessoa que estava com uma doença terminal, e Deus curou aquela pessoa daquele mal. Então, às vezes, a própria pessoa em si mesmo recebeu essa graça, mas, a despeito de tudo isso, ela ainda não crê. Ela ainda não crê. É como se fosse aquela parábola, né, do semeador, que ele sai a semear, parte da semente cai à beira do caminho, né? E o que acontece com a semente que cai à beira do caminho? Vêm os pássaros e arrebatam a semente. Então essa semente não tem produção nenhuma. Então é a semente que cai à beira do caminho, quer dizer, ela cai num terreno que não está preparado para receber aquela semente. Então é assim, essas coisas vêm, às vezes até a pessoa recebe o benefício na igreja e depois desaparece. Ela não quer saber das coisas de Deus de jeito nenhum, mesmo diante de Deus mostrar, ó, eu existo, creia em mim, porque eu existo. Eu morri na cruz por você. Eu te amo incondicionalmente. Ele tem tudo isso. Um vislumbre. Viveu isso, viu tudo isso, experimentou a graça de Deus.
mas mesmo assim é como os pássaros vêm, ou uma semente e pronto. Aquilo torna-se infrutífero, não tem consequência nenhuma. Embora foi uma ocasião em que Deus te deu uma grande oportunidade, como deu a mim e a tantos outros. Estão entendendo, irmão? Porque tudo é pela fé. Não adianta, você não vai a lugar nenhum. Não adianta a gente dizer, eu tenho fé. Quando a gente diz eu tenho fé, Deus coloca a fé à prova. Ele quer saber se você tem fé. Abraão foi considerado o pai da fé. O que aconteceu com Abraão? Sai da tua parentela, entendeu? Venha que eu vou lhe mostrar uma terra, né? E tudo mais. E ele obedeceu. Ele não viu Deus. Deus não apareceu para ele como assim nós que aqui estamos. Não, foi uma voz. Apareceu para ele nesse sentido. Depois Deus apareceu naturalmente em outro, né? Em teofania e tudo mais, né? A Abraão. Nós conhecemos a palavra de Deus e vimos que Deus fez isso. Mas geralmente a chamada de Deus assim, ela é um tanto sutil. Você vai se você tiver fé ou não. Mas você não tem fé. Sim, Deus nos deu uma quantidade de fé, todos nós temos uma quantidade de fé. Agora resta saber em que nós estamos colocando essa fé. Às vezes é no próprio homem, às vezes é no teu próprio braço, às vezes é na tua própria capacidade, na sua cultura. Quando na verdade nós temos que depositar essa fé em Deus. Amém, irmãos? A Ele toda a honra e toda a glória. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou... Talvez hoje vocês estejam pensando, mas que coisa estranha, né? O pastor está falando, não é nada estranho, mas isso é o normal, é o de todo dia. Para aquele povo que saiu do Egito, 2.500.000 pessoas, era muita gente. O que aconteceu com aquele povo? Ele só viu o tempo todo coisas sobrenaturais. Eles viram as 10 pragas do Egito, não viram? Será que Moisés tinha esse poder? Ele era o instrumento que Deus usava, mas ele não conseguia fazer mosca, não. Porque um homem não consegue nem fazer uma folhinha, de qualquer planta que seja, a não ser artificial. Ele não tem essa capacidade. No entanto, eles viram que aconteceram ali as 10 pragas do Egito, contra os egípcios, e eles não sofreram absolutamente nada. Então, 2.500.000 pessoas saíram, presumivelmente, lá do Egito, no Êxodo. Agora, o que aconteceu na caminhada deles pelo deserto? Só coisas sobrenaturais. Não é verdade? Sapato que não gastava, roupa também que não gastava, não tinha ninguém doente entre eles, todo mundo caminhava, pão que caía do céu, nuvem que protegia do sol durante o dia e à noite, a coluna de fogo, tudo assim, tudo sobrenatural. Eles estavam vendo evidências demais, mesmo assim, eles não creram. E os dias de hoje não são diferentes, irmão. Essa mensagem não é nem para quem quer, nem para quem corre. Não é nem para quem quer, nem para quem corre. Quer dizer, ela não depende do homem. Ela depende de quem? De Deus. Então, é o que eu sempre digo, nós aqui somos privilegiados, que nós temos chamada para esta mensagem. Amém, meus irmãos? Nós temos chamada para essas mensagens. Porque se não tiver o nome lá no livro da vida, não vai adiantar coisa nenhuma. Você não vai participar de arrebatamento. E essa mensagem, ela veio justamente para a noiva, que será arrebatada agora segundo as promessas do próprio Deus. Amém? Bom, por que eu estou falando tudo isso? É porque em 1933, lá no Rio Ohio, não é? O irmão Branham estava batizando a 17ª pessoa e de repente surgiu uma bola de fogo, uma estrela, uma coisa assim, algo surpreendente, algo que ninguém podia fazer aquilo ali. Ninguém podia de alguma forma criar um efeito daquele que ali aconteceu. Então eles viram, eles foram testemunhas daquilo ali, gente, algo sobrenatural, que o irmão Branham também não teve
nada a ver com aquilo. Não teve. Se dissesse que ele arrumou lá um grupo com fogos de artifício, ou que fizesse um efeito assim, não havia nada disso, não havia tecnologia para isso, coisa nenhuma. Então o que aconteceu ali só poderia ter partido do alto, de Deus. Amém? Só podia ter. E as pessoas até desmaiaram, porque elas não estavam, né, preparadas para ver uma situação como essa, como nós também, que de certa forma ou por outra, nós estamos vivendo ainda na carne de certa forma. Estão entendendo, irmãos? Nós não estamos vivendo na carne fazendo o que a carne quer, não. Você não pode viver na carne e no espírito, você tem que decidir, ou na carne ou no espírito. Carne não vai herdar o reino, então não convém dar muita corda para a carne. Agora, a parte espiritual espera sim coisas, mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz coisas que superam, mas superando. Mesmo no tempo dos discípulos, quando Pedro olhou, eles pensaram que fosse um fantasma, e Jesus disse assim: não tema, sou eu. Aí Pedro, né? Senhor, se és tu que vem, mande que eu vá, caminhando sobre as águas. E Pedro foi e caminhou. Ele caminhou, confiou em Jesus, né? Que era ele mesmo, e ele estava ali sobre as águas. Então ele foi também, até um ponto que quando ele chegou ali, ele duvidou por causa do vento. Nós estamos nessa mensagem, irmãos, mas existem os ventos contrários também, que vai assolar, vai bater sobre vocês. E o irmão Branco falou sobre isso também, sobre a questão das igrejas. O nome de Jesus sempre foi perseguido o tempo todo, tá? Então é preciso a gente estar preparado para isso. Pedro afundou por quê? Porque duvidou. Você não pode viver, entendeu, nesse limite. Você tem que estar além disso aí. Não pode duvidar. Por quê? Porque, olha, o que aconteceu com o irmão em 1933, se eu estivesse lá, cada um de nós, né, tivesse lá, meu Deus do céu, mas que coisa, né? Então nós temos aí o seguinte: um anjo que apareceu em 1933 está aí, no Rio Ohio. Ele disse: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, você é enviado com uma mensagem para precursar a segunda vinda de Cristo. Aí a gente pergunta assim: gente, mas será que tinha que vir? Será que Deus tinha que se manifestar para que aquele povo visse? Eu acho que isso aí é muita bondade de Deus, não é não? Porque se a gente vai pela fé, ou a gente crê ou não crê. Mas Ele trouxe uma evidência para que nós víssemos que era da parte de Deus. O irmão Branham era novo ainda, ele tinha 20 e alguns anos, 20 e poucos, ele era muito novo, mas ele já estava trazendo a mensagem, ele já estava trazendo coisas incríveis, estavam acontecendo na vida do irmão Branham, na vida espiritual dele, e era notório que era coisa pública, mas mesmo assim havia os incrédulos. Ah, você está fazendo essa igreja aí nesse ponto, isso aí vai ser uma garagem de carros. Ninguém estava crendo que aquilo ali, gente, era uma semente que estava sendo plantada ali, que ela iria dar muitos frutos, porque aquele era um homem vindicado pela palavra, como nós vimos aqui nessa leitura, né? Quando a voz do sétimo anjo, ele tinha sim que entrar em cena em algum tempo, e essa foi uma das evidências, que foi justamente o anjo, né, que desceu ali, conforme ele diz aqui nessa mensagem, desceu ali tudo para gravar, mostrar aquilo ali. Então, vocês me desculpem, mas eu estou um pouquinho rouco, né? Então, muitos homens ali que viram aquilo, pessoas que desmaiaram ali naquele momento, eles perguntavam o que aquilo significava. Eles não estavam entendendo nada sobre aquilo. Eles não estavam entendendo. Então, o irmão Branham diz assim: eu disse, isso que vocês estão vendo, não é para mim, mas para vocês eu creio. Isso não é para mim, isso é para vocês.
Quando Jesus estava a caminho do Calvário, também houve um trovão. Houve ou não houve um trovão? E Jesus disse que foi por causa das pessoas que aquele trovão apareceu ali. E nós sabemos que o trovão, o que é? É a voz de Deus. Estão entendendo, irmãos? A gente não entende. Um trovão, o que um trovão diz? O que ele transmite? Isso é espiritual. Não é para qualquer um, mas é. Deus sempre mostra. Deus sempre mostra. A gente não é pego de surpresa, não. Agora, vai depender da sua fé. Irmão Branham não se preocupava muito com essa questão das pessoas não crerem. Não, mas isso aí, você, sei lá, eu acho que isso aí está errado, assim e tal. Bom, cada um pode pensar o que quiser. Deus nos colocou nessa posição. Você pensa o que você quiser. Você tem uma partícula de fé que Deus colocou. Mas agora, onde você vai depositar essa tua fé? Eu não sei. A verdade é que se as pessoas resistem isso aí, Deus vai adiante. Não é para a pessoa, gente. Não é para a pessoa. Não adianta. É um urubu querendo botar a pena de pavão. Não dá. Não adianta. Não vai a lugar nenhum. Então aquilo ali não tem efeito nenhum para aquela pessoa. Por isso é que nós temos que ter discernimento, porque a gente sai lá fora, a miséria é tão grande, irmãos, que a gente para e diz assim, isso não é possível. Essa pessoa está esmorando aqui todo dia, não come, sei lá, está magro, está doente, está assim, sabe, um olhar cabisbaixo, derrotado, triste. E você olha assim e diz, engraçado, eu sou muito assim, sabe? Não estou querendo me levantar, não, mas eu sou muito assim. Eu vejo a pessoa nessa condição e dá vontade de chegar lá, conversar com a pessoa, dizer que Jesus ama, procurar ajudar. Qual é o seu problema? Eu estou com fome, isso aí a gente pode resolver, né? E a gente então faz aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. Mas ele é um pecador, ele não quer nada, não me interessa. Ele vai saber que um dia Deus estendeu a mão para ele. O Espírito Santo pode usar aquilo ali, aquele pequeno detalhe. E muitas vezes, você fazendo exatamente isso, você não vai dar, você vai receber. Porque Jesus está nele. Aleluia. Jesus está nele. Você olha assim para a pessoa, você olha nos olhos assim. Às vezes um sorriso que a pessoa abre assim, você está vendo que aquilo ali é Deus. Deus está no outro. E é muito bom que a gente atente para isso, irmãos. Agora, eu estou querendo dizer para vocês, em outras palavras, que há evidências que a pessoa não está nem aí. E tem outras que não precisa de evidência, não. A fé conduz essa pessoa. Quando o Espírito Santo toca, ela se abre. É fácil. É um coração de carne. Não é um coração de pedra. É um coração de carne. Deus é que faz essa transformação. Nós temos coração de carne e de pedra. Eu quero que o meu seja de carne. Por que carne? Não é carnal, coisa do mundo, não é carne no sentido de sensibilidade. É sensível a Deus. Um de pedra não é sensível. Se você vê uma pessoa morrendo de fome ali e tudo mais, seu coração é de pedra, você nem passa para em frente. Mas se seu coração for de carne, é diferente. Porque você tem compaixão, você se coloca no lugar da pessoa. Aí você quer ajudar. O próprio Espírito de você te mostra, olha, aquele caso ali, o outro e tudo mais. A verdade é que todos precisam, sim, mas às vezes as pessoas ainda não estão preparadas para receber. Então tem um tempo para isso aí. E importante é que a gente ore por essas pessoas. Lembre-se sempre em oração, não é? Peça a Deus, porque isso é uma obra que não é nossa. Você não vai convencer a pessoa. Ao contrário, essa pessoa vai se afastar de você, porque você insiste em bater num ponto que está corretíssimo. Mas ela não aceita porque ela é cega. Ela não pode ver.
Amém, meus irmãos? Então aí, vamos ver o parágrafo 69. Diz assim: o encontro com uma astróloga, uma cartomante. O irmão Branham, ele fugia desse tipo de gente. Porque o fulano é macumbeiro, não sei o que, a pessoa vai hoje para fazer o quê? Vai fugir mesmo, né? E cartomante, o que é isso, né? Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar um feiticeiro, não pode? Pode ou não pode? Balaão era falso profeta. Ele era falso profeta, mas Deus falava com ele. Pelo fato de Deus falar com ele, não significa que ele era aquele. Não, não era. Ele era exatamente contrário no tempo, né, de Moisés. Balaão. Vocês vão ver isso lá em Hebreus, no livro de Hebreus. Né? Então, Deus usa quem Ele quer. Eu não sei. Hein? A feiticeira de Endor foi usada, né? Uma mulher combatida, né? Ninguém podia praticar, né? Aquelas práticas mágicas, aquela coisa toda, né? E outros mais. Mas Deus pega uma situação como essa e usa. Aí você olha e diz assim: não é de Deus não, porque veio desse jeito. Mas o importante é aquela fé que você tem, se você vai crer daquela forma, que é Deus te falando ou não. Eu fui fazer o exame agora quinta-feira, né, lá de laser, né, a vista e tudo, e cheguei lá, muita gente, meu Deus do céu, muita gente, mas estava marcado para aquele dia. Eu vi tanta confusão, tanta coisa, que eu tinha, sabe uma coisa? Eu vou embora, eu não vou fazer nada, eu vou para casa. 15 para as 3 da manhã eu já estava lá, para vocês terem uma ideia, eu não dormi. Estava cansado e tudo, estou lá esperando. Aí de repente eu digo: não, eu vou embora. Aí saí, já estava lá fora do hospital, encontrei uma pessoa, e essa pessoa não veio falar comigo por acaso, não. Chegou para mim e disse: olha, se o senhor não desistia não, digo: olha, sabe esse homem aí? Ele foi acompanhar uma pessoa lá, ele não era a pessoa que foi lá no hospital, que eu me fiz, ele foi acompanhar uma pessoa lá, o sogro dele, que ninguém queria acompanhar. Gente velha, ninguém quer saber de gente velha. Gente velha dá mais trabalho do que criança. Vocês estão entendendo? E ele estava lá e tudo assim, uma boa. Aí começou comigo, não sei o que. Eu falei com ele, assim, não, vai lá, assim, você vai conseguir e tal. Mas eu saí dali, ele não me convenceu. Ele não me convenceu, não. Eu saí, eu vou embora para casa. Aí saí, quando eu estou lá fora, Deus me falou: o dia está marcado para hoje. Então é hoje. Me mostrou isso. Eu digo: é verdade, gente. Está marcado para hoje, algum lugar eles estão sabendo que eu tenho um procedimento. Eu vou voltar lá. Voltei e deu tudo certo. Deu tudo certo. Vocês estão entendendo? Quando a gente está nos caminhos de Deus, ou mesmo quando não está, Deus é tão maravilhoso que Ele toma uma pessoa assim, entende? Ele dá chance, Ele fala. Agora você tem que crer. Amém. Você não pode deixar de crer naquilo, porque as coisas da vida espiritual, elas não acontecem por acaso. Não. É Deus falando o tempo todo. Amém. Irmão, uma coisa melhor que tem, sabe o que é? Se fechar no seu quarto e ficar lá conversando com o Senhor. Amém? É a coisa melhor que tem. Aí você chegar lá: oh meu Deus do céu, foi todo mundo embora, que bom. Agora eu estou aqui sozinho e tudo. Pois é, Senhor, isso, aquilo. E começa a orar e a pedir por outro. Aleluia. Daqui a pouco você sente uma presença de Deus tão grande. Aí você, acabou, não tem mais problema nenhum. Aí quando termina, ele diz: puxa, podia ficar mais. Aí as madrugadas, não tem hora, está cansado, não está nada, Deus renova as tuas forças. É assim, Ele renova, Ele traz de volta, Ele fala, Ele orienta, Ele mostra a coisa que vai acontecer no dia seguinte, se Ele quiser, quando não bota diante de cada um de nós, para que a gente decida. Ele bota a gente à prova também.
E é uma vida muito linda, irmãos, que é a vida espiritual. Amém. Isso aí supre todas as nossas necessidades, amém? Vamos ver aqui um pouquinho mais adiante. O parágrafo 69 diz assim: o encontro com uma astróloga, uma cartomante. Você nunca será bem sucedido no leste. Você nasceu sob um sinal. Então, ela mostrou, porque essa questão de horóscopo, né, que eles falam aí, mapa do futuro, eu não sei, mas o irmão Branham, ele disse que Deus havia escrito várias Bíblias, né, ou pelo menos 3 delas. Uma é o horóscopo. Era o horóscopo. Quer dizer, ele escreveu no céu aquilo que é incontestável para o homem. Está escrito no céu. O zodíaco começa com o leão. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Não é? Ele é o leão da tribo de Judá. A Virgem. Olha só, a Virgem. Não é? Então, tudo isso teve uma conotação de Deus, naturalmente, para que o homem visse. A natureza nos fala também, nos torna inexcusáveis, diz Paulo. Nós não podemos dizer, eu não sabia. Não sabia coisa nenhuma. Você sabe sim. A nossa lei diz assim: ninguém pode deixar de cumprir a lei por dizer, por ignorá-la. Você não pode dizer, não, eu não sabia, por isso, não sabia. Você tinha a obrigação de saber. Você é um cidadão, você tem a obrigação de conhecer as leis do país. Se você não conhece, o problema é seu. Ela vai, entendeu, naturalmente, pesar sobre você. Isso não te justifica absolutamente. E a palavra escrita que Deus deixou, né? Ele veio como Espírito Santo e nos leva ao conhecimento de toda a verdade. Amém? De toda a verdade. Entendeu? Essa é uma das razões pela qual Deus tem nos dado o Espírito Santo. Então essa astróloga disse para ele lá, né, até na condução, estava na condução, ela falou, então disse que ele tinha nascido no encontro, né, no alinhamento lá dos planetas, uma coisa assim, que ele nasceu embaixo de um signo, né, diferente, uma coisa que ela viu aquilo ali com ele, vidente, né, pessoa vidente, entendeu? A gente diria assim, mas como é que uma cartomante vai ter visão? Pode ter sim, por que não? Pode ter. Por quê? Porque visão, essas coisas, elas são sem arrependimento. Você não precisa ser um santarrão para receber. Não adianta, não tem nada. Não há preparo para ninguém para receber tal, né, tal dom. Os dons são dados sem arrependimento. Então, não se curte Deus. Mas se a pessoa tem dom disso, daquilo outro, pensa que é uma grande coisa. Irmãos, isso é dado sem arrependimento. Não é isso que te promove, não. Mas Deus está te usando. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Então, essa astróloga falou com ele que ele não seria bem sucedido no leste. Ora, Jeffersonville fica no leste, não fica? Depende da posição, irmãos. Depende da posição que você esteja. Irmão Branham estava em Jeffersonville, Deus mandou ele para o oeste, para o Arizona, para Tucson. A distância era muito grande, mas ele tinha que fazer essa caminhada aqui. Ele tinha que ir lá no oeste, e em Tucson, 40 milhas lá e tal, tudo determinado por Deus. Deus queria que ele estivesse lá, porque Deus, quando quer falar com a gente, ele tem sempre um lugar, um momento para falar, né? um tempo, entendeu? Não é em qualquer lugar. Ele pode falar em qualquer lugar? Pode, mas tem coisas que ele tem lugar especial para te falar. Amém? Se você não estiver lá, vai perder, porque ele quer lá, nesse lugar. E ele exigiu isso do irmão Branham, que ele fosse para o oeste, né? Nós vamos ver como é que Deus operou nisso aí. Mas essa cartomante disse que no leste ele não seria bem sucedido. O negócio dele estava no oeste.
O que estava lá no oeste, afinal? Hein? Lá no oeste, sabe o que tinha lá? A parte adicional do seu ministério. Qual é essa parte adicional do ministério dele? A terceira etapa. Tinha a primeira, a segunda, mas a terceira, ele sabia que tinha, ele sabia que viria uma parte adicional. Como? Deus tinha um lugar para revelar isso para ele. Foi quando a espada caiu na mão dele. Vocês estão entendendo? Lá no oeste. E Deus falou para ele que ele deveria ir para o oeste. Irmão Brando até cogitou, ele disse assim: eu aqui em Jeffersonville eu não pago casa, porque ele tinha casa, né? Pastoral, que ele não pagava aluguel. Como pastor ali, ele podia usar. Era $100. Ele teria que sair dali para alugar uma outra lá em Tucson, que custava exatamente o mesmo valor, $100. Quer dizer, ele economizar $100 aqui, ele ia pagar lá. Mas Deus queria lá. Amém. Aí eu pergunto, vale a pena ele pagar? Amém. Com certeza, com certeza. Mas mesmo assim ele ainda trepidou, viu? Ele trepidou ainda com relação a isso, tá? Ele ainda usou essa defesa, né? Mas ele obedeceu, ele procurou obedecer a Deus e fez o melhor, tá? Muito bem. Agora, esses dons que Deus deu a ele, né? O ministério dele em si, que era cheio de coisas sobrenaturais, muita gente hoje, né, endeusaria, né? Muita gente pensa que isso aqui, né, que nós estamos endeusando o homem. Nós não estamos endeusando o homem, coisa nenhuma, irmãos. Isso aqui é a prova, entendeu? Do poder de Deus, só isso. Que quem facilitou essa foto aqui foi o próprio Deus, que ninguém tinha capacidade de fotografar o espiritual, o sobrenatural, que é justamente aquela parte de cima ali. Então é isso que consta aqui e nas igrejas da mensagem como um testemunho de que o irmão Branham foi um homem realmente vindicado para o ministério que Deus lhe deu. Qual foi esse ministério? De trazer a mensagem para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Era simplesmente isso. Agora, isso teve um tempo, teve etapas, teve a primeira, teve a segunda, na terceira, não é isso? E Deus, ele se expressa em três, né? Sempre em três. Interessante. Na terceira etapa, ele recebeu essa comissão especial, adicional, para trazer as revelações. Muito bem. Agora, no princípio, quando ele estava atuando, depois da Igreja Batista, eles pensavam que aquelas manifestações eram coisa do diabo. Diziam mesmo: Billy, olha, você tem que ver isso aí, porque isso não é de Deus. Não é possível essas coisas e tudo, você está enganado. E ele ficou em dúvida, né? Mas desde pequeno, de criança, não é? Porque o profeta, ele não é criado de alguma forma, de algum momento, de fazer um determinado curso, não. Ele já é de berço, ele nasce profeta. E o William Branham, ele já nasceu profeta. Já houve manifestação na história dele, a história da minha vida lá e tudo. Aliás, a história da minha vida, não, um homem chamado por Deus, né, capítulo, o número 117, se não me engano, 116, 117, na primeira e segunda parte, que mostra como é que ele nasceu naquele casebre, ele tinha aquela luz que entrou lá, muito pobrezinho, a mãe dele tinha 15 anos, o pai dele tinha 18, num lugar completamente, né, sem vizinhança, vamos dizer assim, né? A cabana só tinha uma janela, não tinha vidro, enfim, quer dizer, na maior pobreza, mas ali estava um propósito de Deus, tinha que ser do jeito de Deus. Jesus, quando veio, como é que ele veio? Lá na estrebaria, não foi assim?
na estrebaria, porque ele nasceu. Por que o sacerdote, Caifás, eles não souberam? Não foi por aí. Isso aí é o caminho do homem, que acha que tem que ser caminho de luzes. Deus não opera dessa forma. Ele opera justamente no lado contrário. Estão entendendo? Então, o profeta, eles acharam que aquilo era do diabo, e o profeta buscou, né, inclusive naquela caverna dele, no Greensville, né, que era um moinho abandonado, ele tinha lá uma caverna, que ele ia para lá e ficava um bom tempo ali. Olha, vejam só, quando está com Deus, qualquer lugar é bom. Até um buraco lá que você entrou, você sente que é ali que tem que ser, você está bem ali. Não importa, gente, o que importa é Deus ali, naquele lugar. Foi assim que quando eu subi no Monte Sinai, eu estava justamente pensando em ver ali alguma coisa. Eu não vi nada diferente ali. Um lugar bonito, realmente uma paisagem muito bonita. Lá em cima foi o lugar exato onde Moisés esteve, tá? Mas o povo estava ali normalmente. O povo turista, estava todo mundo à vontade, conversando e tudo, e eu fiquei assim, digo, é um lugar como esse? Poxa, é só você chegar num lugar, você soube, sabendo que aquilo ali aconteceu naquele lugar, foi uma manifestação de Deus. Então você chega lá e encontra coisas há um tempo também. Há um tempo. O tempo foi aquele. Depois daquilo ali, né? Então acabou. Deus não está ali, Deus está em todos os lugares aí. Não está ausentado de ninguém, não, de nenhum lugar. Ele está em todos os lugares. Amém? Então, ele é que escolhe, ele é que sabe. Ele é que sabe. Lá é Coroa Grande, né, que você vai, você encontra Deus lá, com certeza. Quando vai a Porciúncula lá, você encontra Deus lá também. Você reúne com os irmãos, você encontra Deus, encontra também, Deus está lá também. Deus não falta, irmãos, ele não falta. Amém? Glória a Deus. Então, essa questão da pessoa, Deus usa quem Ele quer. Não tinha aquela mulher adivinha no livro de Atos, né, que ela saiu atrás de Paulo, né, dizendo, esses homens, Paulo estava naturalmente com outros discípulos, né? Esse é o homem que anuncia o reino de Deus e tudo mais. Ela estava falando mentira ou estava falando a verdade? Ela estava falando a verdade, porque Paulo estava anunciando o reino de Deus. Mas ela vinha atrás falando. Aquilo começou a aborrecer, porque o espírito ali era um espírito que não era bom. Era um espírito de adivinhação. E Paulo teve que, então, repreender aquele espírito. Saiu aquele espírito, pronto, acabou a história. Então, há coisas que a gente olha, talvez todo mundo batesse palma, a minha também ela aceitou, ela é crente, era um espírito enganador, que estava ali procurando estragar, as oportunidades, né, que Deus estava dando, fazendo uma obra através de Paulo. Então foi preciso ele parar e repreender essa mulher, e o espírito saiu. E vocês sabem o que aconteceu, né? Os homens que ganhavam dinheiro com ela, porque ela vivia adivinhando as coisas, né? Tem muita gente no mundo hoje, ou por que não dizer uma boa parte, que gosta de saber o que vai acontecer amanhã. Você vai mudar de emprego, você vai melhorar, você vai mudar isso, aqui, você vai com quem vai casar. Em função dessas coisas. Tá? Muito bem. Agora, a visão da ida para o oeste, vocês não têm essa. Eu também não pude fazer na íntegra, mas está aqui no parágrafo 81 e 89, a visão da ida para o oeste. Isso aí o irmão Branham recebeu de Deus, através de visão. O profeta tinha muitas visões. Mas como é que vocês creem no homem que tinha visão? Parece uma coisa pejorativa, né? Porque você conhece a dona não sei o que aí e tal, que dá garrafada, que tem visão também, isso e aquilo. Irmãos, eu não tenho que conjecturar sobre essas coisas, não. Eu não tenho que estar conjecturando sobre isso. Eu não vou lá. Se Deus não me mandar lá, eu não vou. Porque Deus tem 1000 maneiras de operar. Então não
preciso ficar restrito àquilo ali, porque era uma pessoa que acertou com uma situação de alguém, eu também vai acertar no meu caso. Não, você tem que seguir conforme Deus vai me mostrando. O seu caminhar com Deus é diferente. Então, essas pessoas que Deus tem, não é isso? Que tem visão, tem sim. Tem pessoas que têm visão. É como eu disse, o dom não implica, entendeu? Em ter arrependimento ou não. É dom de Deus, é indiferente do arrependimento. Então você pode ter. Agora, essa visão que o profeta tinha, era a visão com o assim diz o Senhor. É diferente. Porque é isso que endossa tudo que o profeta falou nas suas mensagens, que muitas eram encerradas com o assim diz o Senhor. Porque fora disso, então, ele mesmo jamais iria pronunciar alguma coisa que não fosse embaixo do assim diz o Senhor. Então, a visão do irmão Brando era baseada no assim diz o Senhor. Amém? Amém? Isso é visão. Agora, a visão e o sonho. O sonho eu expliquei aqui. O sonho que você tem, você dormindo, né? Seu subconsciente joga para o seu consciente, então você tem uma visão, assim, um vislumbre, você vive uma certa situação boa, ruim, misturada, nublada, coisa desse tipo acontece. Agora, visão é outra coisa. Visão você está vendo com seus olhos abertos, você está vendo, você faz parte de um cenário. Deus está abrindo para você ver uma situação ali adiante. Isso é visão. E essa visão, ela tem o assim diz o Senhor. Foi por isso que o irmão Brando, essa questão de sonho, né? Mas o irmão Brando começou a decifrar, vamos dizer assim, né? A esclarecer sonhos que as pessoas do tabernáculo tinham. Olha, se o sonho tinha por objetivo, né, de atingir as coisas de Deus, né, ele tinha, assim diz o Senhor, dentro dos sonhos ou das visões que as pessoas tiveram, Deus revelava a ele, Deus mostrava para ele e ele dizia o que era. Simplesmente isso. Eu sonhei assim, assim, assim. O irmão Brando dizia, olha, isso aqui significa isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso, e tem mais. Você não falou disso aqui, mas eu vou te falar. Você também sonhou isso aqui, aqui, aqui. A pessoa, é verdade. Então, realmente procede de Deus. Não só o que a pessoa relatava, mas também algo mais que a pessoa não se lembrava. E não falou, mas o irmão Brana dizia para as pessoas. Então, por isso que era digno de aceitação. Então, essa questão, por exemplo, da ida para o oeste, ele viu isso, Deus falou para ele. Entendeu? Isso o quê? Os 3 anos. 3 anos, parece que foi mais ou menos isso, eu não me lembro aqui quanto tempo antes Deus tinha falado para ele que ele tinha que ir para o oeste. Agora, quando ele iria para o oeste? Deus não diz, né? Mas ele falou assim, eles vão fazer uma obra aqui, na sua rua, tá? Eles vão fazer uma obra, e eles vão cortar parte da sua propriedade, porque naturalmente vai passar uma ponte por aqui. Algo assim. Era uma obra pública. Vocês sabem que o governo tem essa vantagem, né? Se eles precisarem aqui de qualquer coisa, eles podem entrar no terreno, podem, entendeu? Naturalmente eles vão compensar, né? Eles vão ter que indenizar e tudo, né? Mas eles podem sim dispor. Então você tem a sua casa, tem o seu terreno, mas se houver interesse de uma obra pública, nesse sentido, eles vão desapropriar. Com certeza. Então, falou para o irmão Brando, disse, olha, quando eles começarem a fazer essa obra, eles vão colocar uma estaca na frente da sua casa. É tempo de você mudar-se para o oeste. Esse era o acontecimento que ele sabia. Ele teve isso em visão. Deus mostrou ele em visão. Agora, para completar essa visão, Deus deu sonhos. Deus deu sonhos aos membros da igreja, não todos, mas aqueles que mais se aproximavam do irmão Brana,
tá? Que inclusive era o Rudel, né? Acho que é o Rudel. Não, não era o Rudel, não. Jackson. Que era uma igreja associada, né? Ele teve um sonho. O sonho deles aqui, na maior parte, fala de uma pirâmide, né? Junior Jackson, né? Junior Jackson, parece que é isso. Entendeu? Ele viu pirâmide, ele viu que tinha uma pedra lá em cima, uma pedra que tinha inscrição, que não sabia o que era uma pedra branca, e o irmão Brana fazia parte do sonho dele. Aí o irmão Brana anotou aquilo e Deus deu a ele a interpretação desse sonho do irmão Junior Jackson. E ele falou, disse, é isso aí, esse irmão, é isso, porque Deus estava dando a ele, mostrando que era aquilo ali. E ele anotou no caderno que ele tinha das visões, ele anotou essa visão lá. Depois veio um outro irmão, vocês vão ver isso, deixa eu ver aqui. Aliás, eu devia ter distribuído o irmão. Nós temos pouco tempo, mas é bom. Eu já quero distribuir. Vem aqui, irmão, aqui, por favor. Roy Robertson, Biller. Teve vários. Quer dizer, isso aqui antes, né? Foi antes, né? Aqui, ó, distribui. Não, deixa o irmão, deixa ele distribuir esses aqui. São duas folhas. Você distribui uma, ele distribui outra. Entendeu? Quer dizer, cada um vai ganhar duas folhas, tá bom? É continuação aí. Então, o Wilton está me mostrando aqui que eu já tinha falado sobre isso, não é? Que está no parágrafo 81 a 89, que é a visão para ele ir para o oeste. Agora, o irmão Jackson teve a visão da pirâmide. No parágrafo 102 a 107, o sonho do irmão Biller. Isso aqui, irmão, vocês já receberam, essa última que eu estou vendo aí. O sonho do irmão Biller, o sonho da irmã Roy Robertson e a irmã Collins, tá bom? Vai por aí. Eu achei muito interessante, todos eles apontam. Esse aqui é teu? Deixa eu ver esse aqui, tá? Pode ir. Então, todos esses sonhos apontam para esse ministério do irmão Branham lá no oeste. Está dizendo o seguinte: é para ir para o oeste, E já tinha acontecido lá, entendeu? Da prefeitura está desapropriando lá o terreno, aquela coisa toda. Então já estava se cumprindo a visão ali. Mas mesmo assim, Deus deu sonhos aos irmãos da igreja para confirmar que a ida dele para o oeste tinha que ser. O que eu acho de todas as visões, de todos os sonhos que acontecem aqui, eu achei muito interessante o sonho da irmã Collins. Está no parágrafo 110 a 112. Não está nisso que está sendo distribuído agora não, tá, irmão? Está no anterior, tá? 108, 109, 110 a 112, a irmã Collins, ela teve, tá, uma visão sobre, ela viu um casamento, parece que foi sonho que ela teve, né, de um casamento que estava para acontecer. Olha só, foi incluído, né, um sonho que ela teve de um casamento que ia acontecer. E ela diz assim: o noivo é perfeito. O noivo é perfeito. E a noiva não é perfeita agora. Deu para entender isso aí? O noivo é perfeito. Quem é o noivo? É Jesus. A noiva ainda não é perfeita. Então significa que ela estava sendo preparada para tal. E essa ida do irmão Branham para o oeste fazia parte fundamental da conclusão dos planos de Deus. Amém, irmão? Tudo isso foi feito por causa da noiva de Jesus Cristo. Porque foi ali que se deu o casamento. É ali que se deu o casamento.
Então, o noivo é perfeito, mas a noiva ainda não era perfeita, ela estava sendo trabalhada. Amém? Nós estamos sendo trabalhados aqui? Amém. Estamos sendo trabalhados. Nós estamos recebendo ainda a palavra, por quê? Porque ele está ainda disponível. Né? Então nós estamos entrando, sim. Mas por que estamos entrando? Foi coisa de agora, assim, no piscar de olhos? Não. Simplesmente porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. É por isso que estão entrando, até que o último entre. É isso que está acontecendo ali. Ah, mas por que essa demora? Ah, mas, poxa, já devia. Irmão, você está falando por você? Deus, na sua visão, né, que abrange todas as coisas, ele está vendo que ainda tem um faltando, 2, 3, 10, 100, sei lá. Então, segura um pouquinho. Não tem aquelas aulas debaixo do altar? Parece que é Apocalipse 5, né, se não me engano, ali. Ah, eles queriam sair dali, mas ali o profeta diz que eram os judeus ali. Porque eles queriam o quê? Eles queriam o quê? Vingança do sangue. Isso não acontece na dispensação da graça. Isso acontece no Antigo Testamento, na lei. Então eles queriam o quê? Queria que fosse justiçado o sangue derramado deles, dos judeus. E o que aconteceu, hein? Deus mandou dar-lhes vestes brancas e que aguardasse por mais um tempo. Que tempo é esse? Não sei. Para que se completasse um número, né? Para que se completasse um número. Um número só vai se completar com o Evangelho. Então, passar para os judeus. Ali é que está. Então, irmãos, nós temos que ter assim, sabe, olha, é um negócio muito sério. Vamos ver aqui o seguinte. Então, essa questão do noivo e da noiva, essa irmã Collins, ela teve uma visão ou um sonho aqui, eu não anotei, tá? Mostrando que o noivo é perfeito. Agora, a noiva não é perfeita ainda. Significa que ela vai ser. Ela vai ser perfeita. Muito bem. Bom, agora aqui tem uma viagem ao exterior, fala de alimento, né? O alimento. Aqui fala da irmã Welch, tá? Eu não sei, eu anotei isso aqui. Compare ainda isso com os outros sonhos, esta era uma visão. O alimento está aqui, este é o lugar. Deus é que determina o lugar. Amém? Deus é que tem. Houve um tempo, né, que estava se falando desse alimento que deveria ser o quê? Armazenado. Conforme no Egito, né, lá José armazenando alimento para tempos difíceis. Tinha que haver esses alimentos. E o alimento, o lugar era aquele. Não precisava viajar para ver lá, não sei aonde, não. O alimento estava aqui agora. Nós temos recebido o alimento? Amém. A gente é preciso ir a Jeffersonville? Não. Você não precisa conhecer a Terra Santa. Eu nunca quis conhecer a Terra Santa. Nunca. No entanto, eu fui lá 2 vezes. Eu nunca quis ir, nunca foi esse o meu desejo. Foi Deus que quis que eu conhecesse. Eu dou graça por isso? Sim. Mas, no fundo, Deus sabe, não era esse meu intento. Eu não gostava muito de viajar. Não gostava. Amém? Agora tem aqui mais, né? O sonho do irmão Parnell, o sonho da irmã Steph, todos eles mostrando e apontando para o oeste. Aí, o irmão Branham, no parágrafo 145 a 165, ele diz assim: 6 sonhos em ordem. E então a visão coroou isto. Quando estas coisas acontecerem, vá para o oeste. Quer dizer, Deus, além da visão que deu ao irmão Branham, ainda mostrou através de sonhos e de visão que ele deveria estar aonde? No oeste. Não tinha erro, mas era tão importante que ele tomou 6 casos que estavam falando a mesma coisa, que ele deveria estar no
oeste. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. São coisas, vocês não têm essa mensagem, mas se tiverem, por favor, levem isso aqui e persistam. Vai lendo essas visões, esses sonhos desses irmãos, porque nada é por acaso. Nada é por acaso, irmãos. Não é. Não é. Deus sempre arruma uma maneira de te mostrar alguma coisa. Amém. Seja boa ou também seja ruim. Ele mostra. Agora, essa mensagem, senhores, é este o tempo, que ela foi pregada no dia 30 de 12 de 62, 2 meses depois, ou 3 meses, os seus seriam o quê? Revelados. Então foi antes um pouquinho da revelação, dois seus. Mas olha como é rica essa mensagem. Porque o irmão Branham faz alusão dela, entendeu? Mais adiante, qual a atração sobre a montanha. Ele faz alusão que ele tinha pregado isso e que o tempo era exatamente aquele. Aquele era o tempo, as coisas estavam acontecendo. Porque, irmãos, é assim, viu? Você perde a produção, é como diz um ditado aí, né? Que diz que águas que você não pisou, você não vai pisar mais. São oportunidades, são aberturas que Deus faz, que depois, fecha. Não tem jeito mais. Pode ser que Deus abra uma outra chance, outra oportunidade lá adiante, pela sua longanimidade, tudo bem. Mas aproveite o momento, porque o momento também vai passar. Porque tudo, menos nós estamos mais do que conscientes disso. Tudo vai passar, irmão. Você está numa boa agora? Férias, igual, né? Férias, coisa legal. Vamos fazer planos, tudo. 30 dias, muito tempo. Pressão, voa. 30 dias voam. Um ano voa. Tudo passa, tudo é temporal aqui. Como é que a gente agora vai abraçar coisa que de repente dissipa? Como se você estivesse abraçando uma névoa. É bom agora e tal. Daqui a 3, 4 dias. Puxa, nem parece. O período de férias que eu transferi passou e eu. Não é? Aquele dinheiro que eu guardei, não sei o quê. Não tem mais nem R$1. Foi tudo embora, nem sei com o quê. Temporal, irmãos. Isso não fica. Você tem momentos agradáveis, bons, mas lembre-se, passa. Momentos ruins também passam. A nossa vida é uma mescla, é uma mistura de momentos bons e momentos ruins. Por que isso? Porque um contrasta com o outro. Se você não tiver momentos ruins nesse mundo, você então não vai saber que existem momentos bons. Porque o momento bom é momento que não tem coisas ruins, momento que você se agrada, fica feliz, fica alegre, contente. Não é assim? E a gente não quer que termine, né? Olha como a eternidade já está em nós. A gente gostaria, Senhor, seria tão bom, né? Olha lá no Monte da Transfiguração. Olha os discípulos lá, né? Pedro, né? Pedro era o líder da turma. Senhor, tão bom se a gente fizesse o tabernáculo aqui, um para ti, outro para Elias, outro para... E a gente, né? Ficasse só aqui, né? Naquela presença, coisa boa, né? Daqui a pouco, acabou tudo. Foi só aquele momento. Não é verdade? A vida da gente é assim, é um sopro. A nossa vida aqui é um sopro. Mas eu tenho meu filho para criar. Você vai criar assim, passa rápido, daqui a pouco está todo mundo, os meninos todos de bigodinho. Não, Joãozinho já está de bigodinho aí, está quase. Vocês estão entendendo? Passa, irmãos, passa rápido. Você não sabe. Você quer criar filho? Dá comida para ele. Dá comida. Está enorme. Ele está maior do que você. É o alimento, tem que dar. Agora, e a alma? Morre de fome. A alma morre de fome.
Você não procura Deus, não quer saber nada de Deus, não quer ler mensagem, não quer ler Bíblia, não quer nada. E a única coisa que vai permanecer o que é? A palavra de Deus. Você não quer nada com ela. É difícil, irmão. Nós estamos num ponto, se ainda não decidimos, está na hora de você decidir. Para saber de que lado você está. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Tem alguém triste aí? Não. Né? Todos felizes? Satisfeitos com a mensagem? Tem gente com sono também, eu sei. Quem mandou, né, fazer circulia no dia de descanso? Hoje não pode, né? Domingo não pode. Estão entendendo, meus irmãos? Nós temos que saber a quem nós servimos. Amém. Não tem algo maior do que servir a Deus. Não tem. Não adianta. Você não vai ser feliz em lugar nenhum. Se você ficar fugindo de Deus, fugindo de Deus, fugindo de Deus, você deixa para amanhã, isso aqui, protelando. Não. Senhor, e agora? Eu preciso. Muito transforma. Eu quero meu coração de carne. Eu não quero coração duro, não. O Senhor não esmiuça a penha. O Senhor é martelo que esmiuça a penha. Esmiuça, Senhor, essa pedra. Mas o coração de carne, né? Coração sensível à tua palavra. Aí, irmãos, a coisa muda, o cenário muda. Porque você olha, entendeu? Com uma coisa assim que você antes nem via aquilo ali, você vai passar a ver e vai apreciar aquilo ali, porque você sabe que Deus está naquilo. Mas é porque Deus está em você. Satisfeito de tudo que Ele fez foi bom, né? Não foi? Você olha cada paisagem linda, é uma coisa tremenda. Eu tenho um filmezinho lá que eu gostaria de passar aqui, mas ele é muito longo, por isso que eu ainda não trouxe. Mas está na internet, eu vou indicar para vocês verem o que é o universo, o que Deus criou. Vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído, dizer, gente, mas como é que pode isso? Que infinito, que coisa! Você olha assim, não tem fim, não tem fim. Deus é infinito. E nós, no meio de tudo isso, nós somos o que, afinal? Eu não diria nem uma poeirinha, porque isso seria muito. É muito menos do que isso. É o que nós somos. Como é que Deus se importa com a gente, irmão? É isso que eu fico pensando. Se Deus se importar comigo, eu me conheço, até onde Ele já me mostrou. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Pai querido, Pai amado, queremos te dar graças, Senhor Deus. Queremos ter reverência, Pai, diante de Ti, da Tua palavra. Queremos ter essa sensibilidade da qual foi falada aqui, Pai. Porque o profeta veio e cumpriu a sua parte, cumpriu o seu ministério. E já foi, porque ele também foi temporal. Agora, nós temos promessas, ricas promessas de vida eterna, que acontecerá naturalmente no seu tempo. E nós estamos aqui, Pai, Tomazinho, neste lugar tão pequeno, pessoas tão simples, Pai, mas estamos aguardando, Senhor, a Tua volta, a Tua vinda, Senhor, para que sejamos arrebatados. E é nisso, Pai, que nós cremos e estamos perseverando. Nos ajude, Pai. Não deixe que ninguém caia. Se cair, que o Senhor levante pela mão, Senhor, como diz o salmista. Nos ajude a crescermos no entendimento, por tuas revelações e toda a mensagem, Pai, que foi dada para nós para esse tempo do fim. Te agradecemos pelos nossos irmãos que também conosco têm caminhado, lado a lado, Senhor Deus, que possamos caminhar de mãos dadas nesse mesmo amor ágape, que é o Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós. E quem ainda não teve esse momento, esse encontro com o Senhor, oh meu Deus, faculte isso, Pai, para que eles te conheçam verdadeiramente. Toca no coração dos nossos familiares, daqueles que têm recebido convites muitas vezes, mas não atentam, Pai, para a necessidade e para a urgência do momento em que estamos vivendo. E queremos ter paciência, Pai, para esperarmos o fruto que vai ser produzido no seu devido tempo. Talvez não seja para o nosso tempo,
Mas nós esperamos que o Senhor há de cumprir pela sua fidelidade, Senhor, pela sua palavra, pelas suas promessas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E um abraço no seu irmão. Olha para seu irmão, viu? Tem gente que aperta a mão olhando para o chão.